Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta terça-feira para falar, é claro, de NFL, porque a semana 9 já está nos livros de história. Terminamos com a vitória do Baltimore Ravens sobre a equipe do New Orleans Saints por 27-13. E a gente vai falar dessa partida aqui, também vamos falar de mudanças, né? A NFL virou Brasileirão, tivemos demissão de treinador, mais um técnico perdendo o emprego, e hoje é dia, além do que, eu vou eleger o melhor jogador para mim da rodada e também o pior. Vou querer saber a opinião de todo mundo, então deixa aquela curtida no vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, clica no sininho aqui embaixo para ser notificado assim que sair um vídeo novo, e se você puder colaborar, faça como o Monster BR50, o mais novo membro do nosso clube de membros. Tem o botão aqui em cima, não é um valor caro, e você colabora para a gente manter esse trabalho vivo. Além do que, tem sorteios, já sorteei uma bola de futebol americano, ontem sorteei a primeira camisa da Fanática, tá? Quem ganhou foi o Paulo Gustavo Ortiz, já escolheu rapidinho ali, já vou mandar a camisa para ele, e quando chegarmos em 100 membros, vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL. Também faço convite para você conhecer a Fanatic Sport Nation aqui embaixo. Tem o link, tem cupom de desconto e é sensacional. Vamos nessa, roda a vinheta. Vamos lá, começando aqui com um aviso que hoje, às 6 da tarde, no horário de Brasília, tem live, tem lá o nosso Toque Passa NFL, podcast comigo, com o Cheme, com o Ivistank, falando dessa rodada, falando do que aconteceu, do que vem pela frente. Então, daqui a pouquinho vai ter o link já lá para você já clicar no sininho e ser notificado assim que for começar a nossa live, 6 da tarde, no horário de Brasília. Contamos com a sua participação para fazer a live. Se você não puder participar, depois você pode assistir aqui, né, no nosso canal ou então ouvir nos principais agregadores de podcast, graças a Pacundê. Vamos nessa, falar então dessa vitória do Monday Night, desse jogo, né, do Monday Night Football, a vitória do Baltimore Ravens 27-13 sobre o New Orleans Saints, né? Os Ravens que venceram a terceira partida seguida, a quarta em 5 jogos, enquanto isso a equipe dos Saints perde a terceira partida em 4 jogos, né? Semana passada venceram os Raiders, acharam que, pô, agora acho que vai pegar um caminho aqui, a gente vai conseguir dar certo, mas aí você viu os Raiders, né? Então vencer os Raiders não é uma grande coisa, não. E o torcedor já acho que já esperava o pior, porque tinha Andy Dalton no prime time, né? O Andy Dalton, que tem o pior recorde desde 2000 entre quarterbacks no prime time. São 6 vitórias e 20 derrotas. Essa foi a 20ª derrota dele. E não dá certo, né, cara? O touchdown que ele perde pro Callaway, rapaz, que foi aquilo? Não tem condição, né? O Callaway tinha um latifúndio ao redor dele, ele tinha toda a tranquilidade do mundo. Segundo os stats lá, eram quase 6 jardas de separação. Tranquilaço, é só colocar na mão do jogador, tranquilinho, não precisa ser um passe ajustado, nada, é um passe simples que você pode fazer e ele consegue errar o Callaway. Aquela jogada poderia ter mudado a partida, né? Tava 14-0, ali finalzinho do primeiro tempo, você podia fazer um touchdown, colocar o jogo em 14-7, mas você só acaba chutando um field goal 14-3. Podia ter mudado bastante o cenário, né? O que vai ser do Saints? Começar falando aqui da equipe de Nova Orleans, o time da casa. Acho que vai ter que ser revista a posição de quarterback. O Andy Dalton não tá bem, mas vamos ser sinceros, né? O James Winston é a solução dos seus problemas? Também acho que não, né? Não dá. Acho que até a posição de Dennis Allen tem que ser, né? Do treinador tem que ser revista aqui. Os Saints sofreram demais, mais uma vez, com lesões. Perderam o center, o Eric McCoy, saiu machucado. Também perderam o Werner, perderam o Davenport, tiveram vários desfalques. Já tinham desfalques antes de começar o jogo, né? Mas acho que não se justifica, até porque a equipe dos Ravens também tinha muitos problemas. Eu acho que o problema dos Saints ela é um acúmulo de decisões erradas nos últimos anos, né? A gente vê muitos e muitos erros. O time vai ter que fazer uma reestruturação, vai ter que repensar o futuro ali, dar um passo atrás, 2 passos atrás, abrir mão de algumas peças importantes para pensar lá na frente e tentar voltar a crescer, né? Não dá para fazer puxadinho. Todo ano brigando contra o salary cap, tentando arrumar uma coisa aqui, arrumar uma coisa lá. Vai ter que chegar uma hora que você vai ter que falar assim, olha, eu vou ter que dar um passo atrás, eu vou ter que ajustar minha vida e aí fazer as coisas direito. Pode ser o futuro para a equipe dos Saints. Os Ravens, como eu disse, também tinham seus desfalques lá, estavam sem o Mark Andrews, sem o Bateman,
os jogadores que receberam 39% dos passes do Lamar Jackson nas 8 primeiras semanas da temporada. Estavam sem 2 running backs, o Dobbins e também o Gus Edwards, e mesmo assim conseguiu ajustar, fez uma boa partida, principalmente no jogo terrestre, né? O Lamar Jackson cada vez mais imprevisível, né? Recebeu elogios aí do Peyton Manning, o passe que ele arranja lá, que ele não tem ajuste nenhum, você nunca sabe o que vai acontecer com o Lamar Jackson, porque ele é um cara fenomenal mesmo, né? O jeito diferente. O pessoal tem essa mania de falar que ele é running back, mas ele consegue, você não sabe, a bola cai na mão dele, você não sabe o que vai acontecer. Se ele vai correr com a bola e ele faz os outros parecerem bobos quando ele tá correndo com a bola, ou então ele vai encaixar o passe, e ele não precisa ter posição para encaixar o passe. Qualquer jeitinho ele vai lá e consegue fazer um passe muito bem centrado, passe com força. Até o Peyton Manning falou, ó, crianças, não tentem fazer isso, ele é um cara especial, é um cara diferente mesmo, mas a imprevisibilidade dele ficou ainda maior, sem esses principais alvos, né? Os 8 primeiros passes que ele deu no jogo foram para alvos diferentes, 8 alvos diferentes, e na partida ele lançou para 10 pessoas. Pra você ter uma ideia, o principal recebedor foi o Isaiah Likely, né, o tight end calouro, que teve uma recepção para 24 jardas e um touchdown. Uma recepção, 24 jardas e um touchdown, o principal recebedor. Depois disso, você teve lá o Proche com duas recepções e 22 jardas, o Oliver com uma recepção, 19 jardas, mas você foi muito bem espalhado. O Duvernay, que é apontado como agora o wide receiver número 1, ele teve uma recepção para 5 jardas, um target. Foi só isso. Eu ainda peguei ele no Fantasy, achando que eu ia me dar bem. Precisava de um wide receiver, tava tudo de bye e deu no que deu. Mas e o jogo terrestre muito bem encaixado, né? Ali você teve o Drake com 24 corridas, 93 jardas, 2 touchdowns terrestres. O Lamar Jackson correu mais 11 vezes para 82 jardas. Então tudo vai se encaixando direitinho. E contou com uma defesa espetacular, uma atuação de gala, jogou de terno o Justin Houston, um espetáculo, 2 sacks e meio. Primeiro jogador da história da franquia do Baltimore Ravens a conseguir múltiplos sacks em 3 jogos consecutivos. A história dos Ravens não é tão longa assim, mas se a gente pegar o histórico de jogadores de defesa que passaram por lá, é uma marca interessante. Ainda teve uma interceptação, acabou coroando a sua participação com uma interceptação num passe desviado ali pelo Urban. Só para fechar com chave de ouro ali, grande partidaço do Justin Houston mesmo, mas uma vitória tranquila, como imaginávamos que ia ser, contra um problemático time dos Saints. Lidera a divisão, é AFC Norte, mas não é aquela confiança toda que a gente tem ainda. Tem problema no ataque, essa situação de recebedores, precisa ajustar alguma coisa. A defesa também, a secundária tem seus problemas. Então precisa ajustar o lado bom. 6-3, liderando a divisão. A equipe dos Bengals vai brigar, né? Mas tem um byezinho nessa semana, vai descansar, dá para pensar em alguma coisa. Na outra semana, lá no dia 20, vai encarar os Panthers, então é um jogo teoricamente mais sossegado. Você vai também provavelmente conseguir um 7-3. Então tem um tempinho a mais, ganha um respiro para tentar ajustar essas coisas que precisam de ajuste. Já a equipe do Saints precisa de muitos e muitos ajustes, tá lá com a sua campanha 3-6 no momento. E agora vai viajar para encarar o Pittsburgh Steelers. Não vai ser missão fácil, tá? Porque não tem missão fácil quando você tem uma equipe como a do Saints. Vamos agora falar essa NFL que virou Brasileirão, porque mais um treinador perdeu um emprego depois do Matt Rhule lá na equipe do Carolina Panthers. O Frank Reich foi demitido da equipe do Indianapolis Colts. Justa demissão, o cara estava mais perdido do que eu em aula de química. Uma derrota humilhante para o New England Patriots no final de semana. A terceira derrota seguida de Indianapolis, né, na temporada. Perdeu por 26-3 numa exibição patética. Foram 14 situações de terceira descida, nenhuma conversão. A pior marca desde o ano, nos últimos 30 anos, empatada com a pior marca da NFL nos últimos 30 anos. 121 jardas ofensivas, a pior marca da franquia desde 97. Decisões erradas, um atropelamento atrás do outro. Semana passada mandou embora o coordenador ofensivo, o Marcus Brady, falou até que a culpa do ataque não funcionar era dele, porque ele tinha sido coordenador ofensivo na equipe dos Eagles, campeão do Super Bowl lá em 2018, né, temporada 2017. Mas, cara, o Sam Ehlinger, eu tava assistindo, eu até comentei aqui, o Sam Ehlinger, você achar que o Sam Ehlinger é melhor que o Matt Ryan, vai te entregar algo a mais que o Matt Ryan, por pior que o Matt Ryan estivesse, você olha o Sam Ehlinger e você fala, não tem condição, esse cara não dá para ser quarterback titular
de uma franquia, e o trabalho me parecia perdido mesmo, né? O Jim Irsay estava falando depois na coletiva dele lá da demissão, ele estava comentando que não tem assim um livro de regras quando você tem que mandar embora, mas a experiência dele deixa claro, né? 52 anos já nesse trampo, sabia muito bem que não servia mais, não tinha mais caminho para o Frank Reich, não ia conseguir criar mais nada, não. Acho que o caminho dele estava muito certo. Mas no meio da temporada, o que isso vai mudar? Cara, não tem por que você ficar apegado ao erro, né? Não vai para lugar nenhum, você viu que não vai criar mais nada, então manda embora e começa a procurar, começa a fazer um outro trabalho. Foram 5 temporadas na equipe de Indianápolis, um recorde de 40 vitórias, 33 derrotas e um empate. O que acontece é que você teve 5 temporadas buscando o seu quarterback, né? A temporada de 2018 ele começa com o Andrew Luck, que se aposenta em seguida, e aí no ano seguinte você tem o Jacob Brissett como titular na semana 1, né, em 2019, em 2020 você busca o Philip Rivers, você começa a procurar esses quarterbacks veteranos, né? Você vai lá com o Rivers, você teve também ali o Carson Wentz no ano passado, e nesse ano o Matt Ryan. Nesse período todo foram 2 idas aos playoffs, né? Uma vitória e 2 derrotas para a equipe dos Colts. Esse é o recorde, então, lá do nosso técnico, do Frank Reich. Cara, o Carson Wentz no ano passado foi o strike 1, né? Ficou claro que era um erro você ter buscado o Carson Wentz. A campanha que termina com aquele derretimento no final, aquela derrota para os Jaguars e a não ida para os playoffs, é o strike 2. E essa temporada é o strike 3 e o Frank Reich está fora. Os Colts agora terão o ex-offensive lineman, o Jeff Saturday, que vai treinar mesmo aos domingos. E ele foi anunciado com moral aí pelo Jim Irsay, né? Chegou lá, falou um monte de moral, pô, tá bem, que você não vai apostar contra esse cara, né? O Saturday vai ser um interino até o final da temporada, esses 8 jogos que restam, e aí os Colts vão fazer todo o processo para buscar um novo treinador, mas é claro que o Saturday pode concorrer a essa vaga, né? Se ele fizer um bom trabalho daqui até o final do ano, ele pode ganhar o respeito aí, ganhar uma chance de ser o técnico na próxima temporada. Vamos lembrar aqui que o Frank Reich, ele ganhou a chance de ser o técnico dos Colts quando o Josh McDaniels desiste. Ele foi até anunciado pelos Colts como novo treinador no dia seguinte ao Super Bowl 52. Eu lembro que eu peguei o voo de Minneapolis para voltar para o Brasil, tinha trabalhado lá na cobertura da ESPN do Super Bowl. Peguei o voo com o McDaniels indo para a equipe dos Colts, sendo anunciado. Quando eu cheguei no Brasil, os caras falaram, e agora? Eu falei, o que aconteceu? Eu não fazia ideia, né? Porque aí ele desistiu de última hora, o Frank Reich ganhou o emprego, o McDaniels continuou na equipe dos Patriots e pode ser o próximo técnico a perder emprego, né? Porque a situação dele nos Raiders, vamos ser sinceros, não é das melhores. Agora, uma notícia que vai deixar o torcedor dos Bills aí com o coração na mão, né? Pô, não tem como ficar de uma forma... Eu acho que todo fã de NFL tá mais ou menos desse jeito, porque o Josh Allen, né, segundo o jornalista o Chris Mortensen, da ESPN, Josh Allen está sendo avaliado por uma possível lesão no cotovelo direito, né? Seria um problema no ligamento colateral ulnar, né? Que é o que junta tudo isso aqui, e nos relativos nervos ali nessa região. O status dele é incerto até para o final de semana no jogo dos Bills contra os Vikings, um jogo que acontece em Buffalo. O que é uma notícia que nenhum torcedor quer ouvir, né? Mas depois de uma derrota para a equipe dos Jets, você pensar que você pode não ter o Josh Allen num jogo importante, num jogo contra um time que está 7-1, que você vai precisar da maior quantidade de bons jogadores possíveis dentro de campo. O Josh Allen se machucou na última campanha da derrota lá para os Jets, quando o Bryce Huff consegue fazer o strip sack, né? A bola acabou sendo recuperada por Buffalo e ele saiu um pouquinho, ele colocou a mão ali, tentando mexer o braço, ele tenta um passe depois ali para o Diggs. Tem ainda um passe de que a bola voa quase 70 jardas lá para o Gabe Davis, um passe muito longo, mas você percebia um certo incômodo dele e aquela situação. Durante o jogo você tá quente e você solta o braço, você não pensa que tá acontecendo calor, aí na hora que você dá uma esfriada, você começa a sentir esse problema, né? O Josh Allen que só perdeu o jogo na temporada dele de calor, justamente com um problema nesse mesmo local, um problema muito parecido, perdeu 4 jogos, a gente não sabe qual vai ser ainda, vai passar por exames, a gente não sabe se ele vai ter que ficar um tempo fora, se ele vai ter que como vai se recuperar, se vale a pena forçar um pouco mais ou não. O certo é que se ele não jogar, quem vai ser o quarterback é o Case Keenum. Case Keenum que com o Diggs
protagonizou lá o milagre de Minneapolis, então ele pode reencontrar o seu ex-time, por quem fez um milagre, aquela jogada lá contra o Saints nos playoffs, e olha, mas não é uma boa notícia, né? É uma divisão das mais complicadas, já falei aqui, a AFC Leste tá todo mundo com campanha positiva, os Bills já perderam os 2 jogos que fizeram dentro da divisão, ficar sem o Josh Allen é uma má notícia, mas pode servir um alerta. Foi numa jogada que você estava tentando o passe, mas o Josh Allen se arrisca demais. Eu não gosto muito disso, né? Eu entendo que ele tem um corpãozinho, que ele pode ir para cima e bater e trombar, mas eu não gosto. Eu quero que o meu quarterback esteja lá à disposição para a próxima jogada. Pelo amor de Deus, evita, né? Evita. Aqui vão falar assim: "Ah, mas foi no braço, foi no passe", que sim, mas é claro que o restante todo não ajuda muito. Agora vamos lá, essa novidade aqui, o pessoal sugeriu que a gente fizesse aqui um prêmio de melhor e pior da rodada. Eu vou deixar aberto aqui o espaço ainda se vocês quiserem criar o nome para este prêmio, mas por enquanto fica só o melhor e o pior. E o melhor dessa rodada eu fiquei pensando, mas não tem como, né? Eu ainda tentei sair do óbvio, mas o Joe Mixon tem que levar o prêmio, running back da equipe dos Cincinnati Bengals. Fez uma partidaça na vitória dos Bengals por 42-21 contra o Carolina Panthers. Foram 22 carregadas, 153 jardas corridas e 4 touchdowns terrestres. Além do que ele recebeu 4 passes para 58 jardas, mais um touchdown. Ou seja, foram 211 jardas de scrimmage, mais 5 touchdowns. Não tem como falar, né? Eu ainda fiquei pensando, falei, pô, cara, o Tua foi muito bem, né? 21 de 30, 302 jardas, 3 passes para touchdown. Cara, o Justin Fields fez uma partidaça também, né? Aquele jogo foi muito bom, a vitória dos Dolphins por 35-32 contra o Chicago Bears. E o Fields teve lá 17 de 28, 123 jardas, 3 passes para touchdown. Com as pernas, o cara correu 15 vezes para 178 jardas, um touchdown também. Mas não tem como, né, cara? 5 touchdowns é um número impressionante. Quem tinha ele no Fantasy ficou felizaço, comemorou e foi uma exibição de gala. Ah, mas foi contra os Panthers. Sim, foram contra os Panthers. Os Panthers que ganharam da equipe do Tampa Bay Buccaneers, que não conseguiu correr também contra os Panthers. Então, não vou descartar dessa forma assim, não. E o pior, também sugeriram, vi alguns lugares falando do Malik Willis, que de fato foi muito fraco, né? Muito fraco com o jogo contra os Chiefs. Os Titans poderiam ter vencido, tivessem um quarterback ali. Não tem como vencer a equipe, principalmente a equipe como a do Mahomes, sem um quarterback. Malik Willis foi mal. Mas, vamos ser sinceros, o que você esperava do Malik Willis, né? Ele é um calouro totalmente cru, vai segunda vez como titular na temporada, na carreira dele, jogando no Arrowhead, eu não esperava nada. Eu esperava muita coisa, sim, do Aaron Rodgers, que falou muita coisa dentro da divisão, que todo ano falam que esse ano é o nosso, mas é sempre assim, no fim a gente ganha. E aí o cara foi até Detroit, um lugar que ele, tá acostumadaço a vencer jogos, e teve uma atuação, nossa, não vou dizer medíocre não, porque foi muito abaixo do medíocre, né? Dos 23 de 43 nos passes, 291 jardas, um passe para touchdown, sim, 3 interceptações que mudaram muito o jogo. Foram 2 interceptações na Red Zone nas 2 primeiras campanhas da equipe do Green Bay Packers. No terceiro período, teve mais uma interceptação quando você já estava atrás no placar por 8-0. E aí você lança uma interceptação na beiradinha ali da Red Zone, né, na linha de 22 jardas do campo ofensivo. Passes mal colocados, leituras equivocadas. Parecia nada com o Aaron Rodgers que a gente está acostumado a ver. Então, para mim, ele foi disparado o pior jogador pelo que se espera. É um cara que é back-to-back MVP. Se fosse, vamos lá, um Nate Peterman fazendo uma partida... Se fosse o Jared Goff fazendo uma partida dessa, eu entenderia. Sabe? O Goff a gente tá acostumado, faz essas besteiras. Mas tem alguns bons jogos, mas faz uma besteira. E eu ia falar assim, tá, tudo bem, acontece com o Jared Goff. Mas com o Aaron Rodgers potencializa isso pelo que ele ganha, né? Pelo que se espera da equipe do Green Bay Packers. Agora, basicamente, dando adeus aí para uma temporada, né? 3-6, é difícil imaginar que esse time vai conseguir brigar por vagas nos playoffs, mesmo numa NFC baleada, com problemas. Então, para mim, melhor jogador o Joe Mixon, pior jogador o Aaron Rodgers. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aí o comentário, se inscreve no canal, né? Compartilha o Toque Passa e fica ligado, tem live, hein? 6 da tarde no horário de Brasília. Estarei ao lado
do Sherm, do Ivo Stank, pra gente falar muito sobre essa semana 9 e também já projetar a semana 10, que eu vou rumar, hein? Sábado eu vou pra Alemanha, tô pensando em fazer live aqui. Fala aí se vocês querem que faça live pelo Toque Passa, pelo canal. Se eu vou lá no meu Instagram também, vocês podem me seguir aqui e eu vou fazer lives, contar um pouquinho, vou fazer vários stories no Toque Passa também. Então fica ligado nas redes sociais e diz aí o que vocês querem ver, o que vocês querem acompanhar na Alemanha. Primeira vez a NFL tendo um jogo oficial na Alemanha, o Tampa Bay Buccaneers contra o Seattle Seahawks, Tom Brady versus Geno Smith, e eu quero contar com a colaboração de todo mundo aí, a audiência e as dicas, o que vocês sugerem que a gente faça aqui no canal. Vamos nessa, aquele abraço!